Olá, bom dia, amigos, amigas queridas, sejam bem-vindos nesse momento, a essa manhã de hoje, desse domingo. Bom dia a todo mundo que está entrando, bom dia, Sueli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite feito mais uma vez para mim, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje a gente vai conversar sobre a parábola do festim de núpcias, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 1 e 2. Gratidão a todos, gratidão, minha amiga. E também falar que, infelizmente, a gente não vai ter a companhia da intérprete de Libras, ela teve um problema, por motivo de força maior ela não vai poder participar, então só sou eu com vocês hoje mesmo, tá bom? Mas antes da gente começar a explanação do Evangelho do dia de hoje, da manhã de hoje, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Vigiai e Orai. E o título da mensagem de Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. E eu vou ler aqui, o título da mensagem é Perseverança. Uma mensagem que eu gosto muito, de vez em quando eu abro ela, que é importante demais. Perseverança é esforço continuado sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então, depois de a gente ter lido essa mensagem tão bonita e motivadora, a gente vai fazer nesse momento a prece. Eu gostaria de convidar todo mundo para fazer a prece nesse instante. Aqueles que se sentirem à vontade, assim quiserem, fecharem os olhos nesse momento, só para que possamos nos conectar melhor e nos afastar de qualquer distração interior ou exterior. E nos conectar nesse instante ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que nos acompanham na nossa caminhada. E agradecer imensamente todo o auxílio, o amparo recebido constantemente, por estarem sempre conosco, nos intuindo, nos aconselhando, nos dando a força e a coragem de que necessitamos para continuar. Pedimos auxílio nesse momento, para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração a todos os ensinamentos. Permitir que esses ensinamentos de luz possam penetrar o nosso íntimo e que possamos com o tempo sentir e vivenciar conosco, com todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco nesse momento, Mestre querido, espiritualidade amiga, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E nesse momento pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Depois de ter feito a leitura da mensagem e a prece, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa parábola que é tão interessante. Parábola do festim de núpcias, como eu falei, está no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item que a gente vai estudar hoje, no capítulo 18, que o título dele é Muitos os chamados e poucos os escolhidos, está no item 1 e 2. E eu vou resumir um pouquinho dessa parábola para que a gente possa conversar sobre ela e também sobre a interpretação que o Evangelho segundo o Espiritismo traz dela, que é muito importante para a gente. Porque Jesus falava por parábolas, muitas vezes a gente não entendia, era um recurso que ele utilizava naquele momento para que conseguisse atingir as pessoas. Então ele contava histórias para que ele conseguisse atingir o povo, para que ele conseguisse atingir a massa, e contava histórias do dia a dia das pessoas, dos costumes delas. Então assim, ele chegava, contava histórias, como a gente já sabe, para que o povo tivesse acesso àquela informação. Se ele chegasse falando de uma forma muito intelectualizada, muito superior, não alcançaria as pessoas. Então Jesus, muito sábio, perfeito, chegava, contava histórias que eram comuns àquelas pessoas e conseguia alcançar o coração delas, principalmente para que conseguisse colocar a semente
Não necessariamente a gente sabe que aquela mudança aconteceria naquele instante, mas só aquela semente sendo colocada por ele naquele momento já era muito importante sobre a verdade, sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então Jesus conta essa história, ele conta a história de um rei que foi fazer o casamento do filho dele, e aí quando ele foi fazer o casamento, estava tudo pronto, e ele pediu para os servos chamarem os convidados. Ele tinha feito uma lista de convidados, como todo mundo faz isso, e pediu para os servos chamarem os convidados. Eles foram chamar, e eles se recusaram a ir no primeiro momento. Aí ele envia outros servos para que eles chamem os convidados, e uns dizem que não podem ir porque estão ocupados, vão fazer negócios, vão para o campo, e outros se irritam e matam aqueles servos que foram enviados para chamá-los, para convidar para a festa de casamento, para a festa de núpcias. E aí o que ele faz? Quando ele sabe disso, ele se irrita muito, manda os exércitos para matar os assassinos, aqueles convidados que tinham assassinado os servos que ele enviou. E diz para os outros servos assim: agora vocês vão sair, vão convidar todo mundo, bons e maus, vão para a encruzilhada, inclusive esse é o termo que ele utiliza, e lá encontra qualquer pessoa, todo mundo que estiver lá, e chama todo mundo para essa festa, que a gente precisa de convidados para ela. Assim eles fazem, a mesa fica cheia, a mesa da festa, e o rei entra na festa, chega no salão, chega à mesa, e aí ele vai ver os convidados, e ele encontra um homem que está sem a roupa, sem a túnica nupcial. E ele chega e diz: amigo, irmão, você está sem a roupa, sem a túnica nupcial, o que você está fazendo aqui? Ele fica em silêncio, ele diz, pede para os servos virem, tirarem aquela pessoa que foi convidada, mas que não está vestida adequadamente. E aí ele fala: leve esse servo para as trevas exteriores e lá haverá pranto e ranger de dentes. E essa é a parábola de Jesus, que às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende, acha que entendeu tudo, mas a gente tem o privilégio de ter a doutrina espírita santa, libertadora da nossa vida. E a espiritualidade, Kardec traz essa informação para a gente, vem interpretar essa parábola que é tão importante para a gente, tão importante para nós, porque ela é para nós, inclusive, obviamente, principalmente cristãos. Então, o que essa parábola vem mostrar na interpretação dela? Que o rei é Deus, obviamente, e os primeiros convidados são os hebreus. Porque naquele momento, os hebreus eram o único povo que acreditavam no monoteísmo, ou seja, num único Deus. Todos os povos eram politeístas, todos os outros povos pagãos, idólatras, como chamados no Evangelho segundo o Espiritismo, acreditavam em mais de um Deus. Então, o único povo que acreditava em um Deus eram os hebreus. Então, para eles, como a gente aprende, era mais fácil de receber informação. Então, a lei de Deus foi trazida primeiro para eles, não por serem especiais, mas porque por já terem aquele sentimento, aquela informação, era mais fácil de aceitar do que para aqueles que não acreditavam. Então, por isso que a informação chegou primeiro para os hebreus, primeiro para os judeus, porque eles já eram monoteístas. Então, vem a informação, quando vem a lei divina, quando vem a informação da lei, depois vem o Cristo, que também é um profeta, porque os servos que foram chamados pelo rei para chamar os convidados, quando ele chama os servos para que ele chame os convidados, esses são os profetas dos servos. E um desses profetas é Jesus. Então, quando ele chega aqui na Terra, ele encontra que ambiente? Ele encontra um ambiente de um povo que era monoteísta, de um povo que acreditava em Deus, e ele veio trazer a informação para chamar novamente, fazer mais um convite para que aquele povo conseguisse abrir o coração. Só que naquele instante, como que estavam os hebreus? Principalmente, e também é uma coisa muito interessante que a gente precisa falar, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de fazer essa diferenciação. O que ele diz? Não são todos os judeus, não é todo o povo judeu, não é todo o povo hebreu, mas algumas pessoas do povo judeu, que eram no caso os fariseus e os saduceus. Então, aquele povo específico, os doutores da lei, que não quiseram ouvir a informação, que não quiseram, que se recusaram a ir e fizeram o que fizeram com o Cristo, que no caso assassinaram. Então, ele faz essa diferença porque a gente sabe que tem muito preconceito até hoje em relação a isso, muito julgamento em relação aos judeus também por conta disso. Então, ele faz essa diferença para a gente perceber, não é o povo judeu por inteiro, por completo, mas somente uma ala do povo judeu que eram os doutores da lei. Então, quando Jesus chega com a informação nova, quando Jesus traz a informação, faz o convite para que eles entendessem, recebessem a verdade libertadora, ele não foi aceito. E aí o que é que acontece? Inclusive a gente sabe disso, depois dos primeiros apóstolos
bem Paulo de Tarso, que também era doutor da lei, e ele vai fazer o quê? Ele vai ser apóstolo dos gentios. Então o convite foi feito primeiro para os hebreus, mas depois o convite é estendido a todo mundo. Aos gentios chamados, ou seja, a toda a população, a todos os encarnados aqui no planeta Terra na época, a todos nós até hoje que estamos sendo chamados. Então por quê? Para que todo mundo tivesse acesso. Mais uma vez, aquele convite primeiro foi feito não porque os hebreus eram especiais, mas simplesmente porque eles tinham uma abertura maior por acreditar mais. Só que assim, a questão maior e mais importante é que eles inverteram o ensinamento. Quando eu tenho mais informação, quando eu tenho mais contato com ela, eu preciso me abrir mais, eu preciso me doar, me tornar mais humilde para que eu consiga me conectar com as pessoas. Infelizmente, a gente ainda por ter muito orgulho e muitas imperfeições, o que a gente faz? Por ter informação, por ser o povo escolhido na época, por eles se considerarem o povo escolhido por conta das profecias, se colocavam numa posição de superioridade. Ou seja, eu vou dominar o planeta, eu vou dominar o planeta Terra, eu vou dominar o mundo, e as outras pessoas eu vou desprezar, vou deixar de lado, porque eles não são santos como eu sou. Então o Cristo trouxe essa informação para que isso se dissipasse, para que isso se modificasse, mas também ele fazendo o convite para o reino dos céus, que é essa festa de alegria, de abundância, ele foi recusado e foi assassinado em pouquíssimo tempo. Em 3 anos ele foi assassinado. O convite não foi aceito. Então é algo que é muito importante para a gente entender. E na sequência, os convidados, que eram os gentios, os pagãos, os idólatras, as outras pessoas que foram encontradas no caminho, foram para a festa, se sentaram à mesa, mas tinha um irmão que não estava vestido adequadamente. E aqui é muito importante para a gente, enquanto espírita, enquanto cristão, para receber essa informação, porque ela é para a gente, para nós. Porque o próprio título fala, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que túnica nupcial é essa? Que roupa é essa especial que eu preciso vestir? E aí o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala dessa pureza de coração. Da pureza de coração e da aplicação das leis. De vivenciar as leis divinas, de vivenciar a verdade. E aqui também é um ponto muito interessante, porque com todo respeito a todas as religiões, porque as religiões são santas, elas todas são caminhos para que a gente encontre a verdade e se liberte. Mas nós somos muito imperfeitos. E nós, imperfeitos nas religiões, deturpamos os ensinamentos. E o que nós fazemos em relação aos ensinamentos? Pegamos os ensinamentos de Jesus, replicamos comportamentos que ele próprio condenou e deixamos os ensinamentos de Jesus de lado. Jesus ele fala para os apóstolos, quando ele está numa caminhada com eles assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele pede para que eles se acautelem do comportamento dos fariseus. Ele fala fermento dos fariseus, para que aquele comportamento farisaico não fosse replicado, para que aquela maneira de agir não fosse replicada. E que maneira de agir era essa? Somente a preocupação com o exterior, somente a preocupação com o culto exterior, somente a preocupação com o comportamento, deixando o interior de lado. Deixando o interior completamente de lado. A única preocupação que eles tinham era com os cultos exteriores e com esse comportamento, com os atos externos, aquilo que alguém está vendo, aquilo que alguém pode ver e observar. Então ele já tinha feito esse pedido para os apóstolos. Ele faz novamente esse pedido para a gente, porque tem uma mensagem de Emmanuel chamado comportamento farisaico, fariseus modernos, perdão, que Emmanuel fala sobre o comportamento farisaico em relação a nós espíritas. Então, quando a gente fala de farisaísmo, a espiritualidade não está falando dos fariseus, mas está falando do comportamento farisaico, para a gente não replicar o comportamento, não se comportar da mesma forma. Ou seja, deixando a essência de lado, deixando o nosso interior de lado e se preocupando única e exclusivamente com o nosso comportamento exterior. Porque o que acontece? Essa preocupação exagerada com a conversão, com o meu comportamento, faz com que muitas vezes eu finja, faz com que muitas vezes eu mascare sentimentos, imperfeições que eu possuo, para que eu esteja convertida naquele momento. E somente um ritual ou um culto exterior vai fazer com que eu me transforme. Isso aqui é muito importante. Porque basta que eu participe de um ritual, mais uma vez com respeito a todos os rituais de todas as religiões, eles são muito importantes, só que se eu acreditar que um ritual, que um momento, que um ato vai fazer com que eu me purifique, vai fazer com que eu me transforme,
eu vou estar sendo ingênua nesse momento, porque a transformação ela só pode acontecer de dentro para fora, Jesus mostra isso, a espiritualidade também. Então a gente precisa ver se a gente não está fazendo esse movimento inverso, de fora para dentro, para querer modificar o comportamento, para querer dar uma maquiada no nosso comportamento, para que a gente comece a agir de uma forma correta, para que a gente se coloque nessa posição, não, agora eu sou cristão, agora eu sou convertida, preciso mudar meu comportamento, eu preciso deixar de fazer determinadas coisas, sem que a mudança verdadeira aconteça dentro de mim. Porque nada adianta que eu mude um comportamento e o meu pensamento esteja igual ao anterior. Se a maneira que eu pensava, que eu penso, que eu sinto é a mesma de antes, nada mudou. Mesmo que o meu comportamento tenha mudado. Só está mais bonitinho por fora, mas por dentro está imperfeito, por dentro está sujo, como Jesus falou dos fariseus. É muito lindo por fora, mas por dentro está podre. Então a gente precisa identificar isso dentro da gente. A gente precisa fazer esse movimento. Será que eu será que eu estou querendo ir para o reino dos céus? Será que eu estou querendo fazer esse movimento só exteriormente? Será que eu estou querendo ter essa conexão com o Cristo, com a espiritualidade somente exteriormente? Será que eu estou usando a doutrina espírita somente para encaixar um momento no meu dia da doutrina espírita, um momento que eu vou para o ESD, um momento que eu vou assistir uma palestra? Será que eu abri um espaço no meu dia para colocar a doutrina, a participação nos eventos? Ou será que é a minha vida? Ou será que a doutrina mexeu tanto comigo que eu começo a olhar para mim, para dentro de mim, para me conhecer, autoconhecimento, saber verdadeiramente como eu estou hoje, honestamente, como a espiritualidade pede? Porque esse é um movimento que não adianta nada eu querer participar de uma festa sem eu estar preparada para participar dela. Sem eu verdadeiramente estar pronta para participar. Fui chamada, fui convidada, mas não fui escolhida. E essa escolha não é uma escolha exterior, mas é uma escolha interior, é um movimento meu. E aqui também é muito importante que a gente possa analisar, porque fazer esse movimento, muitas vezes, ele não é o mais fácil. Por isso que na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o próximo item? A porta estreita. Ou seja, para mostrar pra gente que não é algo simples, que não é algo fácil, que não é algo tão palatável, que não é algo simplesmente que eu decida fazer e imediatamente aquilo vai acontecer. Esse movimento de eu olhar para dentro, de voltar para mim, de autoconhecimento, de buscar dentro de mim as imperfeições, de me conhecer verdadeiramente, de me observar. É um movimento que vai demandar esforço, que vai demandar paciência, que vai demandar que eu caia e levante muitas vezes. Então, por isso que é porta estreita, não é a porta larga, como Jesus fala. Por quê? Porque é um movimento que eu vou ter que fazer realmente um esforço, eu vou precisar me dedicar. Eu vou precisar entrar nesse processo de me conhecer primeiro. Porque antes de eu querer fazer algo, eu preciso saber onde que eu estou. Porque se eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo e vou ler as passagens sobre as virtudes e eu me impressiono muito com aquilo, achando que eu tenho que colocar em prática imediatamente, ou eu vou me afastar da doutrina espírita, porque eu falo, não tenho condições de fazer isso, fui convidada e vou dar tchau, tenho outras coisas para fazer, eu vou ignorar aquilo completamente, ou eu vou mascarar o comportamento porque eu quero permanecer. Só que verdadeiramente eu não fiz a mudança, eu não fiz aquela virtude crescer dentro de mim, porque eu não olhei para ver como que eu estava. Então, se a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, no Evangelho, na Bíblia, esse é um convite, esse é um conselho do Cristo para a gente olhar e pensar, será que eu perdoo? Será que eu consigo perdoar? Como que é a minha relação com o perdão? Esse é um movimento de autoconhecimento, de muita pergunta para mim mesma. Será que eu consigo me perdoar? Como que eu me trato? Como que eu trato os outros? Quando alguém erra só um errinho, como que é a minha reação? Nossa, Ju, quando alguém faz alguma coisa, chega atrasado ou esquece alguma coisa, por exemplo, vou buscar alguém em algum lugar e a pessoa esqueceu um documento, eu fico irritadíssima. Eu perco completamente a paciência e já começo a brigar. Aí eu começo a perceber que eu tenho uma dificuldade ainda muito grande para lidar com o equívoco do outro. Se eu tenho dificuldade para lidar com o equívoco, com o erro, eu tenho dificuldade para perdoar. Se eu tenho dificuldade para perdoar, eu preciso entender por quê. Porque aí eu vou fazer um movimento certo de ser honesta e olhar verdadeiramente para mim, saber onde eu estou hoje, para saber qual é a distância que eu estou do ideal. Sem cobrança, sem exigência, só para eu saber verdadeiramente, honestamente, qual é a minha posição hoje.
para que eu não queira participar da festa sem ter sido convidado, ou ter sido convidada, não estar preparada o suficiente, não ter vestido a roupa nupcial, não estar bem vestida para participar do festim, não estar bem vestida para participar da festa, porque eu não me conheço, não me observei. Então as religiões trazem, e Joana de Ângeles faz um comentário sobre isso muito importante, esse movimento de mudança exagerado. Inclusive no livro de André Luiz, Os Mensageiros, que acabei de me recordar agora, tem uma mensagem, um mentor está conversando com André Luiz e ele fala sobre isso. Fala sobre os ataques que a doutrina espírita sofre dos religiosos muitas vezes, e de como eles exigem que o convertido se transforme em passe de mágica. Que a gente se transforme assim. E essa transformação ela não vai acontecer no passe de mágica, porque a gente sabe o esforço que a gente precisa fazer para aprender uma coisa. Se eu não sei fazer algo exterior, algo material, aprender a cozinhar, a andar de bicicleta, a dirigir, qualquer coisa que eu me ponha para fazer, eu vou precisar de tempo, repetição, esforço e dedicação, paciência também, tolerância comigo mesma. Quanto mais desenvolver virtudes. Não tem como eu desenvolver virtudes só porque eu li no livro. A espiritualidade vem mostrar pra gente. Não tem como desenvolver virtudes só porque eu fui batizada. Não tem como essas virtudes estarem em mim só porque eu estou convertida. É muita coisa que tem dentro de mim ainda. São muitos sentimentos, são muitas emoções negativas que eu preciso demandar tempo e paciência para transformar. Mas aí a gente precisa se entregar para o processo, que é o convite que a espiritualidade faz. Para que a gente coloque essa roupa, a gente precisa se entregar ao processo. Não é uma coisa do dia para hoje, para a noite, não é por osmose. É por entrega, por conhecimento. E o primeiro movimento que a gente precisa fazer, de Joana de Ângeles, é o autoconhecimento. E a espiritualidade fala isso para Allan Kardec, quando ele pergunta: qual é o meio de resistir ao mal? E a espiritualidade diz: conhece-te a ti mesmo. Só o autoconhecimento vai fazer com que a gente coloque a roupa nupcial, que a gente tenha pureza de coração, que a gente consiga seguir as leis. Porque aí eu vou saber onde que eu estou hoje. Eu vou saber qual é a minha posição atual em relação a todas as virtudes. Qual o tamanho da minha humildade, qual o tamanho do meu orgulho, qual o tamanho do meu ciúme, da minha raiva, da minha mágoa. Eu preciso saber, para saber qual é a distância. Porque senão eu não começo nada. Eu não faço um movimento. Então muitas vezes a gente quer fazer um movimento de se transformar mudando só o comportamento, mas isso não é possível, a espiritualidade mostra. Esse mergulho precisa ser feito, por mais que às vezes a gente recuse, que a gente reclame, que a gente não queira. A espiritualidade vem mostrar que a gente só pode adiar. Esse movimento de autoconhecimento, de transformação, a única coisa que a gente pode fazer em relação a ele é adiar. Mas a gente nunca vai impedir que ele aconteça. Que esse autoencontro, olhar para mim na frente do espelho e ver: essas são minhas qualidades, essas são minhas imperfeições, e eu preciso lidar com elas. Porque é lidando no dia a dia, é observando o nível que eu estou, é fazendo um movimento, fazendo uma modificação, fazendo uma mudança, que ela vai acontecer. Porque esse perdão, ele vai sendo aos poucos, ele vai entrando aos poucos em mim. Então, se antes eu não conseguia perdoar coisinhas pequenas, hoje eu já consigo tolerar mais coisas. Não consigo grandes, mas já consigo tolerar coisas pequenas. Estou me observando. Porque a autoobservação é tudo. A autoobservação é extremamente importante. Eu me observo, eu me percebo e eu identifico: olha, aqui eu não consigo perdoar. Eu já consigo perdoar determinadas situações. Por que eu não consigo perdoar? Aquele que mais precisa de misericórdia sou eu. Então eu preciso voltar para mim, para as minhas próprias imperfeições, e enxergar os meus equívocos, para que eu tenha empatia, um movimento. Mas aí é com o tempo. Então a doutrina espírita vem esclarecer isso para cada um de nós, para que a gente participe dessa festa, para que a gente participe dessas núpcias, dessas bodas que Jesus veio convidar, para que a gente entre nesse reino dos céus que é interior, não é exterior. A gente precisa se entregar ao processo. Mas ele só vai acontecer de dentro para fora. Não adianta somente que eu frequente, não adianta somente que eu assista palestras, não adianta somente que eu faça o ESD, mas que tudo isso possa contribuir para que eu me conheça mais,
para que eu saiba, é verdade, é isso aqui mesmo, é meu calo, é isso aqui, não perdoo, sou extremamente orgulhosa em determinada situação, eu morro de ciúme de fulano, de cicrano, eu tenho inveja de A, de B, de C. Essa honestidade, para que a gente tire essa casca, para que a gente vá tirando com o tempo essa casca e se observe melhor, sendo honesto verdadeiramente, porque quando a gente desencarnar vai cair tudo. O que a espiritualidade fala pra gente? Pra gente tirar as máscaras agora, pra gente deixar essa preocupação, essa necessidade da gente parecer aquilo que a gente não é agora, porque na hora que a gente desencarnar cai tudo. A gente não esconde de ninguém. Vem todo mundo e olha e diz, é a Ju, olha o que ela fez isso, ela fez aquilo, ela se comportou daquela forma. Então, para que a gente não passe por essas situações tão sofridas e constrangedoras, que são importantes também para a nossa transformação, mas que a gente não precisa passar por esse sofrimento muitas vezes. Para que a gente faça aqui encarnado e tendo livre movimento de ir e vir, para começar agora. Para a gente se olhar, para a gente se observar, trabalhar o orgulho, para a gente se perceber e falar, não, eu me equivoco muito, para que o meu olhar esteja 100% voltado para mim, para a trave que está no meu olho e não para o argueiro, para o cisco que está no olho do outro. E toda vez que eu me pegar observando isso, toda vez que eu me pegar vendo o equívoco do outro, o defeito, julgando, opa, eu tenho muitos. Eu tenho que olhar para os meus com amorosidade, principalmente, que é o convite da espiritualidade. Que a gente se olhe com amor. Que a gente se observe com amor, sem julgamento e sem passar a mão na nossa própria cabeça, só observando a nós mesmos, identificando aquilo que a gente já faz e o que a gente não faz. E mais uma vez, toda vez que a gente se pegar de calça curta, a gente faz o que? A gente volta e fala, o que aconteceu? Eu preciso voltar para mim. Porque o fulano está fazendo o melhor que ele pode, mas eu preciso entregar mais. Olhando para mim, identificando e percebendo, por ter mais informações. Nós, para encerrar, meus amigos, meus irmãos, temos o privilégio de ter as informações da doutrina espírita, que nós possamos usar ao nosso favor. Usar toda essa misericórdia, todo esse amor incondicional ao nosso favor. Para que a gente aproveite a encarnação se conhecendo e deixando de lado qualquer ideia do mundo, respeitando, mas buscando os ensinamentos de Jesus, principalmente em relação à hipocrisia. Ele pede para a gente deixar a hipocrisia de lado, o comportamento farisaico e olhar para a gente. Olhar para as nossas necessidades e olhar para a trave que está no nosso olho, com amorosidade mais uma vez, porque não adianta a gente se tratar dessa forma exigente e desamorosa, porque não tem transformação, não tem mudança. Então o convite que fica de Jesus para a gente nessa manhã de hoje é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e se libertará. Então a gente se conhecendo, a gente pode fazer a mudança. Eu só posso melhorar, só posso ser mais humilde se eu enxergo o tamanho do meu orgulho. Sem máscara, olhando de frente, por mais que me doa, mas para eu admitir 100% meu orgulho ainda é muito grande. E que a gente possa fazer isso com todas as outras virtudes. E aí a gente já vai começar a vivenciar esse reino dos céus aqui encarnado na Terra. Então é isso. Essa é a mensagem que fica hoje. Gratidão por tudo, gratidão pela paciência, gratidão por estarem comigo aqui até agora, nesse momento. Que a gente possa seguir os ensinamentos de Jesus, buscar conhecer mais, buscar se entregar ao processo, que é o mais importante. Seguir o que a espiritualidade amiga nos traz, que é tão libertador, importante para a gente fazer o melhor na nossa caminhada aqui na Terra. Mas, para finalizar, antes da gente finalizar, convidar todo mundo que está aqui, que também quem vai assistir depois, para fechar os olhos, para que a gente possa se concentrar melhor, fazer a nossa prece. E nesse momento que possamos nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanham, nos auxiliam, e agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Mestre querido, benfeitores amigos, nos auxiliem para que possamos internalizar esses ensinamentos de luz.
nos auxiliem para que possamos buscar a verdade e nos libertar da ilusão, enquanto estamos aqui na Terra. Permaneçam conosco durante a próxima semana, nos amparando, nos intuindo, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E pedimos que essas energias de luz possam nos envolver, encarnados e desencarnados, que estamos nesse planeta tão necessitado de consolo e de paz. Permaneçam sempre conosco, ao nosso lado, hoje e sempre. E nesse momento pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Gratidão, meus amigos, minhas amigas que estiveram hoje aqui conosco nessa manhã. Bom dia a todos e até a próxima.